hoje a pastora Glauca vai continuar essa série. Eu queria que você se colocasse de pé mais uma vez. Nós vamos orar pela vida dela. Amém? Pai querido, mais uma vez, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, para dizer que nós te amamos, Senhor, e nós estamos aqui por causa disso. Mas muito maior, Senhor, do que o nosso amor por Ti, é o Teu amor por nós. O Teu amor por nós, Senhor, é muito, mas muito, excede todo o entendimento, excede, Senhor, tudo que a gente pode pensar. Então, Senhor, em nome de Jesus, que esse Teu amor seja derramado na Tua igreja, através da Tua palavra, Senhor, que vai ser ministrada pela pastora Glauca. Nós te pedimos, Senhor, que o Teu Espírito esteja conduzindo, Senhor. Pai, dispensa agora todo homem, toda carne, tudo que vem, Senhor, simplesmente do humano. E nós te pedimos que o Teu Espírito se apodere da sua pastora, da sua filha, Senhor, neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar um pouco? Quando o André falou comigo que pediu para que eu trouxesse essa palavra hoje, e ele falou que o tema da ministração que a gente está, da série que nós estamos estudando, e ele, filha, tem tudo a ver com aquilo que a gente vive. E eu, de certo, eu pensei, então é muito fácil, né? Porque você vai praticamente contar um testemunho, mas eu acredito que ainda é muito mais difícil, porque você se identifica tanto com a situação, com o tema, com a história que você vai, de repente, trazer hoje à noite, que você sente o peso dessa responsabilidade. Falar do que não se vive é muito fácil. Pessoas sobem e falam, políticos mentem a todo momento, porque eles não vivem. Mas quando a gente se depara com a verdade, vem o peso da responsabilidade sobre cada um de nós. E eu peço ao Senhor que esse peso dessa responsabilidade possa gerar o seu devido fruto, possa gerar o seu bom fruto, porque a semente ela é sempre muito boa. E o André falou, mudando histórias, e aí eu pensei, mudanças e transições, é tudo que a gente tem vivido nesses últimos meses, tudo que nossa família tem vivido nesse último ano e tudo que muitos de vocês têm vivido nesses últimos 10 anos, 15 anos, 20 anos, tantos anos aí que vocês decidiram tomar uma posição e mudar a história da vida de vocês. Quer seja mudando de país, quer seja mudando de emprego, quer seja mudando de caminho. E quando eu falo caminho, é tomando a decisão por uma nova vida e essa vida é em Cristo Jesus. Para começar essa palavra de hoje, eu queria começar com uma frase meio complexa. Essa frase diz assim: nem toda mudança traz crescimento, mas sem mudança não pode haver crescimento. Nem toda mudança traz crescimento, mas não pode haver crescimento se não houver mudança. Se houver mudança, mas não houver posição dentro de você de querer o crescimento e a transformação, o crescimento não vem. Mas quando você decide crescer, quando você decide se posicionar, o crescimento é certo, ele vem. Saber lidar com e identificar esses processos de crescimento, de mudança, de transição, a hora certa de tomar os posicionamentos, a hora certa de agir, vai fazer toda a diferença. A maneira como reagimos ao processo vai dizer se a gente tem avançado, se a gente tem paralisado ou se muitas vezes a gente tem voltado atrás naquilo que o nosso coração tem se posicionado. E a parte mais difícil, eu estava analisando, e a gente vai entrar nos personagens que a Bíblia fala para nós, a parte mais difícil da mudança não é a mudança em si. Quando nós decidimos, quando o Senhor colocou no nosso coração que nós iríamos vir para os Estados Unidos, isso em 2006, quando uma palavra foi liberada sobre a vida da nossa família, dizendo que o Senhor nos arrancaria da nossa terra e nos traria para esse lugar, a gente recebeu essa palavra e guardou no nosso coração. Mas quando chegou o dia de fazer as malas, aí sim foi difícil. Então, o processo mais difícil da mudança não é a mudança em si, obrigada, Maico, mas é a transição dessa mudança. Como que esse processo é feito?
É bom o inverno, a gente se acolhe bem. E quando a gente se acostuma com o frio, uma nova estação bate a porta e com ela vem os besouros, vem os pólens. E até que a primavera de fato se instale, muita gente enche até de alergia. Difícil não é a primavera, mas a mudança do inverno para a primavera é que causa todo o rebuliço na nossa saúde, no clima, em tudo. Depois que passa isso, que as flores brotam, a primavera é linda, o outono é melhor ainda, mas a mudança de uma estação para outra vai trazer sempre um rebuliço. E como que eu lido com esse rebuliço? Como que eu lido com esses barulhos? Vai fazer toda a diferença. Todos nós passamos por diversas mudanças em diversas áreas da nossa vida. Quer seja na família, quando a gente decide ter um filho, quando a Raquel e o César decidiram ter a Olívia, sonharam, planejaram, para que ela se tornasse mãe, ela passou pelo processo da maternidade, da gestação. A transição da Raquel de antes e para a Raquel mãe, a Raquel esposa do César, para a Raquel mãe da Olívia, foi a maternidade, a gestação. Foram os 9 meses. E o começo foi bem difícil, a adaptação com isso é bem difícil. Então, o processo da nossa mudança, ou esse momento de transição, ela é a parte mais difícil, porque vai requerer de nós posicionamento, adaptação e resiliência. Se eu não tiver convicção daquilo que Deus tem para a minha vida e para onde Ele está me levando, em qualquer momento eu posso me desviar. Se eu não tiver adaptação, se eu não souber me adaptar aos lugares, às pessoas, à nova cultura, a tudo de novo que está vindo sobre mim, sem perder o foco, a minha posição, eu também vou me perder. E se eu não for resiliente? O que é ser resiliente? É a capacidade que eu tenho de suportar o peso de um vento. A árvore, por exemplo, uma planta, vem ventos fortes. Eu olho da janela da minha casa e digo, essa árvore vai cair. As folhas caem todas, mas a árvore está lá. Porque ela é resiliente. Ela suporta as intempéries. Se eu não carregar comigo essas 3 características, se eu não tiver posicionamento, convicção do que Deus tem para mim, para onde Ele vai me levar, se eu não for resiliente, se eu não tiver adaptabilidade, essa transição, esse processo, aí sim vai dizer em que nível eu estou e para onde eu vou e como que eu vou chegar lá. A Bíblia, ela nos mostra alguns exemplos de homens e mulheres que passaram por diversos processos de mudança e profundos processos de mudança ao longo da sua caminhada. E não foram fáceis. Vamos abrir a nossa Bíblia em Josué, capítulo 1. Josué capítulo 1, versículo do 1 ao 2. Diz assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, o meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa desse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e do Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol, será vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, não te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Uau! Que palavra forte! Que palavra tremenda!
Josué foi o sucessor de Moisés na liderança do povo. Um exemplo de servo, alguém que se destacou por sua fé em Deus e por sua obediência em meio a uma geração desobediente. Vamos passar para um outro exemplo, antes da gente recorrer. Segundo Reis, segundo livro de Reis, capítulo 1, versículo 17. Vamos lá? Assim, pois, morreu, conforme a palavra do Senhor, que Elias falara. E Jorão, deixa eu ver, está diferente da minha? Tá, vamos lá. E Jorão começou a reinar no seu lugar no ano 2º de Jorão, filho de Josafá, rei de Judá, quando não tinha filhos. 2 Reis 1:17, vamos para 2 Reis 2, de 1 a 9. Sucedeu que, andando o Senhor, quando o Senhor estava para levar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu de Gilgal com Eliseu, e disse Elias a Eliseu: fica aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém, Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. Assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Elias e lhes disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse: também eu bem sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó chegaram a Eliseu e lhes disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor sobre a tua cabeça? E ele disse: também eu sei, calai-vos. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas e pararam defronte deles, de longe. E assim ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. E sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. E disse: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: coisa difícil você me pediu. Se me vires quando eu for tomado, assim te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo separou um do outro. Elias subiu num redemoinho, e a história todo mundo já conhece. Eliseu foi discípulo e foi substituto de Elias, um dos maiores profetas que mais tem milagres na Bíblia. Eliseu. Tanto Josué quanto Eliseu tiveram de enfrentar o ponto crítico da mudança. E todos na frente do Jordão. Os dois na frente do Jordão. O processo da transição, tanto na vida de um quanto na vida de outro, exigiu deles processo de posicionamento. Eliseu foi muito posicionado quando disse: eu entendi a estação, eu sei que tem alguma coisa para acontecer. Não, 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 daqui eu não saio. Aonde você for, eu vou atrás. Sabe o que acontece com muitas vezes? A gente pede algo para o Senhor, a gente espera algo de Deus, e quando os ventos estão mudando a nosso favor, a gente tem medo, retrocede e não avança. A diferença de Eliseu e a diferença de Josué é que ambos ouviram o comando de Deus, se posicionaram em obediência, perceberam a mudança da estação e se posicionaram. A postura de Josué diante de Deus, conforme Deus lhe havia
dito, promoveu Josué de um jovem qualquer no meio daquele povo para sucessor de Moisés. Pensa, se você está aqui na sua e Deus fala com você, diz, levanta aí que o cara que eu tinha programado tudo direitinho, eu vou levar, ele vai comigo e eu vou precisar de você para uma grande obra. Léo, eu preciso que você se levante. E você não tenha medo, você vai adiante, porque eu vou estar com você. Só tem bom ânimo, vai, não desiste. O vento vai bater, a onda vai se levantar, mas fica firme. Eu vou com você. E quando Deus falou comigo essa palavra, eu achei tão tremendo, porque todo esse culto ele tem sido harmonioso na palavra de Deus. Desde a música que o pastor Lloyd cantou, o que o Senhor for fazer nessa geração, nessa estação, não faça sem mim. Deus tem procurado homens e mulheres que se levantem como Josué, ainda jovem, mas obediente, em meio a uma geração desobediente. A gente tem vivido no nosso país, hoje tem uma votação, porque tem uma geração de corruptos que assumiram a política da nossa nação. Precisa só um se levantar para mudar toda aquela corja. Quem será esse Josué que vai se levantar para mudar a história? Não foi fácil para Josué assumir a direção de um povo que tinha acabado de perder o seu líder. Eles ainda estavam chorando o luto da perda de Moisés, o medo da rejeição. Primeira coisa, será que eles vão me aceitar como líder? Moisés era o cara, Deus falava com ele face a face. Quem eu sou? Eu sou um jovem, Deus não dá para mim não, Senhor. Não, Josué, vai, eu não já te falei, se esforça, tem bom ânimo. Eu sou contigo, eu não te deixarei, eu não te desampararei. Assim como eu falei com Moisés, eu falo com você e você vai levar esse povo a herdar a terra que eu lhes prometi. Deus está esperando que Josué se levante nesse lugar, nessa igreja, nessa nação, para fazer herdar um outro povo, uma promessa que ele já liberou, mas precisa que alguém se levante e diga, eu vou. Eu vou. Com Eliseu também não foi difícil. Elias era o cara, tinha enfrentado um exército bravo. Passou pelo processo de depressão, escondeu-se numa caverna, a mulher queria matar o cara. E aí, Eliseu disse assim, ele é fera, né? Que ele passou por tudo isso e está vivo, vou colar nele. Deixa eu te dar uma dica. Se você encontrar alguém que te inspira e que você percebe nessa pessoa que o Espírito do Senhor está ali, pousado sobre ela, como está sobre cada um de nós, mas essa pessoa teve coragem de dizer, eu vou, Senhor. Cola nessa pessoa. Cola nessa pessoa. Gruda nessa pessoa. Porque no momento certo, quando Deus quiser te levantar e você caminhando ao lado dessa pessoa, você se levanta com muita autoridade. Eliseu fez o dobro de milagres que Elias. A palavra do Senhor é quem diz. Porque ele pediu isso e ele se posicionou nisso. Não foi fácil para Eliseu assumir. Não foi fácil para Eliseu, no meio daquele redemoinho todo, carregar ali. Ele disse assim, eu choro porque o meu mestre está subindo ou eu pego a capa dele e tomo sobre minha vida? O que é que eu faço? Sabe que às vezes a gente fica chorando uma coisa que já passou. Quando a gente tem que se levantar e olhar para o que está diante de nós. Muitas vezes, principalmente para nós, que viemos para cá debaixo de uma palavra, largamos o nosso país e viemos para cá debaixo de uma promessa de Deus. Às vezes a gente está amarrado por um sentimento de saudade, por uma dor, e lamenta, e a gente esquece de viver o que Deus está fazendo conosco hoje, agora. E a gente esquece de caminhar para o alvo, para aquilo que o Senhor já prometeu para cada um de nós que está diante de nós. O processo da transição e da mudança requer posicionamento, requer resiliência e adaptabilidade.
se eu não romper, se eu não vencer, eu posso me perder. Talvez você está vivendo esse dilema semelhante, talvez não de perda, mas de romper com seus medos, de avançar nas suas promessas, de avançar nos seus alvos. E olha para o Senhor, como foi dito, Senhor, eu não posso, como o André acabou de abrir esse momento, Senhor, é impossível para mim, mas o Senhor só quer que você se levante e vá, porque Ele faz o impossível, Ele não quer que você faça o impossível. Seria impossível para Josué atravessar todo aquele povo diante da morte de Moisés, mas Josué só disse sim, e o Senhor o capacitou, e foi. Talvez você está vivendo momentos de perda, sim, de alguém, de algo, de um emprego. Mas se você ficar chorando diante dessa situação, você não vai tomar a capa sobre si e seguir adiante. O que o Senhor quer que você faça é que você pegue a sua capa e siga adiante, porque vem uma porção nova sobre sua vida. Aquilo que ficou, ficou. É algo novo que tem se levantado. E como Eliseu, ele quer liberar porção dobrada sobre sua vida para que você avance e vá muito mais adiante. É isso que Deus tem para nós. Da mesma forma, Eliseu teve que romper com os seus medos, os mesmos medos de Josué. Os dois vinham de um processo de perda. Mas ele não teve que lidar apenas com uma geração desobediente, como foi a geração de Josué. Ele se deparou com uma geração desobediente, idólatra, difícil, que os homens se casavam com mulheres pagãs e que construíam para si outros deuses. À medida em que avançamos no que Deus tem para a gente, era a mesma situação. O que eu quero trazer para você é que situações virão, situações vão e elas vão voltar. E elas vão voltar com uma intensidade muito maior. Josué só pegou o povo, olha que coisa fácil, só pegou um povo, brincadeira, não só pegou um povo, foi difícil. Mas ele só tinha que lidar com aquela situação específica de atravessar um povo de um lugar para o outro quando seu líder já havia morrido. E Deus levantou e foi com ele. A porção dobrada que veio sobre Eliseu foi dobrada em tudo, porque o povo era desobediente, ele era idólatra, se vendia, levantava altar, ou raça. Mas se você não passar pela primeira fase, você também não vai passar pela segunda fase. Se você não estiver disposto a carregar sobre você o peso da primeira porção, do primeiro chamado, se você não estiver disposto a simplesmente dizer assim, oi, conta comigo, Senhor, eu vou. Eu não sei de nada, eu sou pequeno, eu sou só um jovem, mas eu estou disposto. Se você não estiver disposto a dizer isso, você não vai passar também pela segunda fase, que é a fase que Eliseu passou, de ver o seu mestre subindo num redemoinho e de pegar sobre si a capa e de fazer muito mais milagres. Deus não quer que você passe só o Jordão. Deus não quer que você chegue só do outro lado. Deus quer que você passe para o outro lado, e para o outro lado, e para o outro lado, e para o outro lado. Deus tem muito mais para nós. Com Jesus também não foi fácil. O que a gente vê de comum nesses três personagens que a gente pega agora, é que em todo o tempo o Espírito do Senhor estava sobre eles, guiando e levando por onde quer que ele andasse. E nessa noite, o mesmo Espírito que estava sobre Josué, o mesmo Espírito que estava sobre Eliseu, o mesmo Espírito que estava sobre Jesus, que o levantou dos mortos, é o mesmo Espírito que está sobre nós. E o que falta para a gente avançar para a próxima fase? Quando eu estava terminando essa palavra, eu disse, Senhor, o que falta para eu avançar para a próxima fase? Porque até um dia desse eu vivia ainda a minha fase do olhar para trás, do chorar a perda, do medo, como que vai ser daqui para frente.
O tempo passa, as coisas são aceleradas. O tempo da gente aqui é diferente do tempo da gente lá. Parece que o relógio é diferente, os anos contam diferente. Um dia parece que são 10 dias. O quanto que a gente cresce e o tempo mesmo dessa geração, a tecnologia, tudo tão evoluído, tudo tão avançado. A gente tem medo, porque a gente não sabe o que está mais adiante da gente. Quando a gente pensa que está vivendo agora, já é ontem. Porque o presente passa muito rápido, é passado, e aquilo que a gente pensava que ia passar anos para viver, está diante de nós, mas a gente não está preparado para tomar posse. E eu disse, Senhor, o que falta para eu viver essa próxima fase? O que falta para eu entrar nessa nova estação que está vindo agora? E se você perceber isso e não olhar somente essa primavera chegando com olhos naturais, é mais uma estação que vem. E se você olhar com olhos espirituais e dizer, Senhor, o que vem agora nessa estação são flores, são frutos, eu quero colher espiritualmente as flores e os frutos das sementes que eu lancei na estação passada. Mas o que falta para eu colher? O que falta para eu avançar para essa próxima geração? E Deus disse para mim, não tem muita coisa. Josué somente disse sim. Eliseu somente colou no cara que ele sabia que andava com o Senhor. Ande com pessoas que andam com o Senhor. Caminhe com pessoas que te levam para frente, que apontam o teu futuro. Caminhe com pessoas que você sabe que vai guiar você a um alvo que está no coração de Deus. Caminhe com pessoas que possam te agregar e não com pessoas que vão te sugar. Como a gente disse no dia do amigo e a gente comemorou, caminhe com amigos que te levem a Jesus, que são capazes de destelhar uma casa, de descer com uma cama, para que você seja curado. E você caminhando com essas pessoas, você vai crescer. E Jesus, por um momento, disse, Pai, está doendo aqui. Se for possível, passa de mim. Dá para o outro, manda outro vir nascer de novo e passar por todo o processo. Porque dói esse negócio aqui de eu curar o camarada aqui. Eu curo 10 de uma vez só, mas só um volta para dizer obrigado. É difícil lidar com a ingratidão do povo. É difícil lidar com a cegueira das pessoas. É difícil lidar quando um cara antes de mim disse assim, arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. É difícil lidar com a geração que quando eu chego e digo, ei, o reino de Deus chegou. Quando o Senhor manda uma pomba dos ares e diz, eu sou o teu filho, e eu tenho prazer em você, e ainda assim essa geração te vira as costas, te apedrejam e te crucificam. Deus, Pai, é difícil. Quer botar outro no meu lugar? Mas tudo bem, a gente está junto, mas se possível, passa essa bola para outra. Mas ainda assim ele obedeceu. E o que faz a diferença para que você avance dessa estação para a sua nova estação, para aquilo que o Senhor prometeu a você, é essa perseverança, é essa resiliência, é esse posicionamento. É obedecer quando uma geração é desobediente. É se posicionar quando muitos perdem o foco. Mas você diz assim, Senhor, o que o Senhor for fazer nessa geração, não faça sem mim.